Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu falei naquele vídeo, né, que Jesus não é o profeta semelhante a Moisés, porque a concepção messiânica, ela só surge na Babilônia. Então não faz sentido Moisés estar entrando numa terra prometida, lembrando que Moisés, segundo a Bíblia, ele nem chegou a entrar, né, Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Então não faz sentido Moisés escrever que havia um Messias que ia trazer os judeus de volta e reconstruir um templo. Não tinha nem reino, nem terra prometida, nem templo, nem nada na época de Moisés. Então seria até um absurdo, né, Moisés escrever uma coisa dessa. Mas alguns cristãos, eles têm uma visão meio esquisita das coisas, né? Eles acham assim que, por exemplo, Moisés, lá no deserto, ele já estava prevendo milênios depois. Não, porque um dia vai vir um profeta semelhante a mim, e esse profeta vai ser o Messias. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, pessoal, explicando que não existe profecia de tão longo prazo assim na Bíblia, tá? Até porque seria uma estupidez. As profecias eram uma forma de Deus a tentar converter o povo de volta à sua lei, para eles retornarem e abandonar a idolatria dos outros deuses. Então não faz muito sentido um profeta lançar exortações, ameaças e até promessas, se não é para aquela geração. Eu sempre dou como exemplo um pai. Imagina um pai falar assim para o filho, ó, se você for bem na prova, o papai vai dar para o seu tataraneto um PlayStation. Vai incentivar aquele garoto a estudar? Não. Ou mesmo vale para ameaça, ó, se você for mal na prova, eu vou dar uma surra de cinto no seu tataraneto. Vai intimidar aquele garoto? Não, porque ele indo bem ou não, ele não vai apanhar. Então não faz sentido. Agora, outra coisa que me chama a atenção, pessoal, é o seguinte: se eles acreditam mesmo que as profecias são para tão longo prazo, né? Tem gente que fala que a Bíblia previu até o World Trade Center, não sei o que, etc. O anticristo que os cristãos tanto aguardam. Por que a Bíblia não fala de tecnologia? Vocês já pensaram nisso? Por exemplo, hoje nós estamos numa era tecnológica. A gente teve um boom tecnológico, né, desde o século passado. Por que a Bíblia não menciona, mesmo usando metáforas, até porque o profeta não conhecia a tecnologia, mas se referindo às coisas que nós temos hoje? Como, por exemplo, assim, o homem voará pelos céus. Tem algum profeta que falou isso? Ou mesmo aquelas profecias que eles falam de anticristo, tem alguma que fala assim? Os homens se comunicarão de uma parte a outra do planeta na velocidade da luz. Pronto. Seria o telefone, o WhatsApp, internet, essas coisas. Não tem. Tem alguma profecia que fala, por exemplo, de tecnologia militar? Porque quando você vê no Apocalipse, por exemplo, tem uma parte lá que fala que o rio Eufrates secaria para abrir caminho para os reis do Oriente. Por que tem essa profecia ali? Porque era uma época em que, para você enfrentar um outro povo, os rios eram obstáculos. Você mal tinha pontes, ainda mais quando os rios eram muito grandes. Você não tinha navio, submarino, não tinha aviões, essas coisas. Então tinha que esperar o rio baixar um pouco para o exército inimigo passar, para você ir lá combater com seus inimigos. Por que a Bíblia não fala, por exemplo, dessa nova tecnologia? E quando vier o anticristo, os rios não serão barreiras para ele, nem montanha, porque ele voará por cima delas como se fosse um querubim alado. Tem esse tipo de profecia na Bíblia? É uma questão interessante, né, pessoal? Tem gente até que distorce Daniel, que ele fala assim, né? E o conhecimento se multiplicará. Tem gente que fala que ali é ciência, né? É uma grande bobagem, né? A ciência sempre teve uma eterna evolução na história da humanidade em qualquer época. A ciência sempre vai se multiplicar. Tudo que nós temos de tecnologia hoje, daqui a 100 anos vai ser considerado obsoleto. Esse celular que eu estou usando para gravar esse vídeo, daqui a 100 anos ninguém vai querer. Vai falar, nossa, eles usaram esse tipo de celular naquela época. Então isso aí é uma grande bobagem. Fora que ali ciência, que na verdade é conhecimento, alguns acreditam que ali teve uma alteração, tá, dos sinais maçoréticos. Eu ia até fazer um vídeo sobre isso uma hora, que ali não é bem conhecimento, tá? Mas isso aí é tema de outro vídeo. Mas a pergunta que eu faço é, já que os profetas, segundo os cristãos, enxergavam tão longe, por que eles não enxergaram nada de tecnologia? Ou o avanço da ciência médica, por exemplo. Hoje nós conseguimos fazer operações, cirurgias, transplantes, implantes. Um homem pode se transformar numa mulher se ele quiser, tem uma cirurgia específica para isso. Plástica, tem pessoas que fazem plástica, mudam completamente a sua aparência física. Ninguém falou disso. Vocês não acham engraçado? Porque isso, pessoal, na verdade é só viés de confirmação. As profecias da Bíblia, a maioria delas são genéricas. Por exemplo, o sermão profético. Inclusive, alguns acham que está acontecendo agora, né? Por causa das duas guerras que estão no mundo e o coronavírus que se espalhou. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, fome, peste em todos os lugares, terremotos. Bom, pessoal, guerra o homem sempre teve. Desde quando o homem começou a evoluir, que era só um hominídeo, o homem já conseguiu extinguir uma outra raça de hominídeos que estava evoluindo. É uma teoria bem aceita hoje na evolução. Então, guerra sempre teve. Desde as primeiras civilizações, o homem estava lá com pau e pedra já fazendo guerra com outras civilizações. Peste, doenças, terremoto também sempre teve. Nós já tivemos peste negra, tivemos a gripe espanhola, que inclusive matou o nosso presidente aqui no Brasil na época, sabiam disso? Nós tivemos, por exemplo, a peste bubônica. Enfim, sempre tivemos endemias e pandemias no mundo. Claro que nem todas atingiram o mundo inteiro, né? Até porque antigamente o mundo não era tão globalizado assim.
Eu vi até o Rodrigo Silva uma vez falando que ele acha que o coronavírus prova a volta de Jesus. Aí o rapaz do podcast falou, por quê? Ele falou, porque nós sempre tivemos endemias, né, que são doenças localizadas, às vezes na Europa, às vezes na África, às vezes na Ásia. Agora, pela primeira vez, nós tivemos uma pandemia, uma doença que atingiu 5 continentes e o mundo inteiro. Então, isso é a volta de Jesus. Na verdade, ele está equivocado, pessoal, porque, na verdade, nós só tivemos uma pandemia global porque hoje nós temos aviões. Então, um cara que, por exemplo, está na Alemanha hoje, ele pode pegar um avião em poucas horas está aqui em São Paulo. Aí um passageiro que está aqui em São Paulo, se pegar o vírus, ele pode pegar um outro avião, em poucas horas está em Nova York. Um passageiro lá de Nova York pode pegar um avião, em poucas horas está em Tóquio, e assim por diante. Por isso que essa pandemia atingiu o mundo inteiro, e não só um continente, porque hoje em dia nós temos forma de se locomover mais rapidamente pelo planeta. Então não tem nada a ver com volta de Jesus. Então essas profecias aí são genéricas. São poucas profecias da Bíblia que são específicas, e as que são específicas são para aquela época. Porque não tem como você tomar como uma profecia algo genérico. Por exemplo, eu vou falar para vocês que eu sou profeta. Eu sou Ronaldo, eu sou profeta. Eu vou dizer que amanhã vai chover no Rio de Janeiro. Anote aí. Choverá no Rio de Janeiro. O profeta está falando. Vai cair um pé d'água no Rio de Janeiro, que os cariocas vão ficar embaixo d'água, vai causar congestionamento. O Rio de Janeiro vai virar um caos. Gente, sempre chove no Rio de Janeiro. Somente agora que está esse calor infernal. Tá difícil até fazer esses vídeos aqui, porque em São Paulo está nessa bolha de calor aqui. Tá um calor infernal e sempre chove. Agora, eu falei quando que vai chover? Não. Até falei da primeira vez, né? Amanhã, mas vamos tirar o amanhã. Vai chover no Rio de Janeiro. Quando que vai chover no Rio de Janeiro? Quer dizer que se chover no Rio de Janeiro daqui, por exemplo, a 6 meses, eu posso dizer que eu cumpri minha profecia? Olha lá, o Ronaldo é um profeta. 6 meses atrás ele falou que ia chover no Rio de Janeiro. Choveu. Eu não falei quando. Essa é profecia genérica. E chover no Rio de Janeiro é uma coisa que sempre acontece. No mundo todo, né? Pode cair uma chuva. O mesmo acontece com essas profecias da Bíblia. Haverá guerras e rumores de guerra. Só guerra mundial, pessoal, nós tivemos 2. Cadê a volta de Jesus? Ele voltou? Não. Porque são profecias genéricas. Por que essas profecias não colocam uma data específica? Não seria mais lógico? Uma data e um local específico. Olha, dia 10 de janeiro de 2024 vai ter um terremoto em Wuhan, na China. 10 de janeiro, China, Wuhan, vai ter um terremoto muito forte. Aí eu estou colocando data e local. Aí sim, se tiver um terremoto em Wuhan, na China, não, realmente ele profetizou a data, horário e local. Agora, profecias genéricas, pessoal, isso não serve para nada. Você pode cumprir em qualquer época. Que nem agora. Agora, por exemplo, teve a Primeira Guerra Mundial. Os cristãos achavam que era a volta de Jesus. Não foi. Teve a Segunda Guerra Mundial. Os cristãos achavam que era a guerra de Jesus. Até porque a Segunda Guerra Mundial, ela coincidiu com a peste espanhola, sabia disso? Gripe espanhola, perdão. Tanto que muitos soldados na guerra, eles morriam da gripe. As notícias da Primeira Guerra Mundial, as notícias da Primeira Guerra Mundial custavam a chegar aqui nos outros continentes por causa disso. Porque eles estavam com uma gripe espanhola junto com a guerra, então eles tinham dificuldade de transmitir informações para outros lugares. Porque eles ficavam ali meio que presos ali por causa da doença. Então nós tivemos pestes e guerra. Tivemos fome, a Primeira Guerra Mundial causou fome em toda a Europa. Tivemos terremoto e tudo isso, o pacote completo, todo o combo. Jesus voltou? Ali sim seria uma época precisa para Jesus voltar. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. De novo, a volta de Jesus, amadinho. Depois tivemos o retorno dos judeus. Agora Jesus volta. Quando os judeus voltarem para sua terra, se cumprem as profecias. Jesus voltou? Depois tivemos agora esse Covid, né, o coronavírus, que pegou o planeta inteiro. Morreu milhares de pessoas. Cadê a volta de Jesus? Porque são profecias genéricas. Essas coisas sempre vão acontecer. Hoje nós estamos aqui, né, terminando já o ano de 2023. Daqui 1 ou 2 anos a gente pode ter uma outra epidemia de novo, pode ter uma outra grande guerra, pode ter um outro grande acontecimento e não vai acontecer nada, porque são profecias genéricas, tá? Então fica aí para reflexão, pessoal. Se houvesse realmente profecias nesse sentido que eles acreditam, elas teriam que ser precisas, específicas. Olha, dia 27 de janeiro, na cidade de Belo Horizonte, vai cair um meteoro. Aí isso é específico. Agora se eu falar assim, vai cair um meteoro na Terra. Meteoros na Terra sempre caem. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em Tunguska, na Rússia, pode ser em Tóquio, no Japão, pode ser no deserto australiano. Isso não quer dizer nada. São meramente profecias genéricas, tá bom? Gostou do vídeo, pessoal? Dá um like aí, isso vai ajudar a aumentar a atividade e o alcance, tá bom? Quem puder ativa o bendito sininho do canal, né? Que agora obrigado. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.